Bom dia, pessoal. Pessoal, tem um recadinho aí. O pessoal da feijoada está mandando avisar que tem mais algumas sobrando. E essas são as melhores, tá? Então, vamos aproveitar a promoção. Pessoal, vamos fazer a prece inicial, então? Agora eu gostaria de chamar a nossa palestrante do dia, a Maria Inês. Bom dia, muita paz a todos, muita luz, que as bênçãos de Jesus possam estar conosco, que nós possamos buscar as nossas tranquilidades espirituais, tirar diante de nós aquela luz do Jesus, do Cristo, da energia de Cristo que habita em nós. É aquela tranquilidade que nos dá quando nós saímos daqui e que essa tranquilidade possa continuar durante toda a semana. E depois a gente vem reabastecer as energias espirituais. Hoje nós vamos falar sobre as preocupações do mundo moderno que nos rodeia, as necessidades que nós fazemos para nós, necessidades essas que muitas vezes não são nem necessárias, que nós colocamos na nossa vida muitas e muitas vezes como primordiais, e elas acabam se transformando naquelas expectativas doentias, na tal das ansiedades, das psiques descontroladas desse mundo moderno em que nós vivemos, nessa correria do dia a dia. E Jesus disse assim para nós: olha, não se serve a Deus e a mamon. Ou seja, não se serve a parte espiritual e a parte material da mesma maneira. Não dá para nós darmos as mesmas preocupações e os mesmos interesses. Se o homem falou isso há mais de 2000 anos, ele sabia o que ele estava falando. E é justamente a necessidade que nós temos que observar em cada um de nós, a que nós estamos dando mais atenção. A parte do espírito ou a parte do corpo físico? Nós acreditamos verdadeiramente de que nós somos, certo? De que nós somos espírito que tem hoje temporariamente revestindo esse corpo, que é de acordo com a nossa necessidade, os nossos merecimentos, ou de acordo principalmente com a misericórdia de Deus, porque se Deus não fosse misericordioso, eu acho que a gente teria pouco merecimento. Porque nós vivemos um mundo de expiação e provas, num mundo ainda de dor e sofrimento. Então tudo que chega até nós é pela misericórdia de Deus. Seja a dor, seja o amor. É Deus que quer de nós o melhor.
É Deus que acredita em nós e nos impulsiona para frente. E Ele diz, olha meu filho, se não for pelo amor, vai ser pela dor. Se vire, vá atrás do prejuízo teu. Porque nessa jornada toda que nós tivemos, de encarnações passadas, nós chegamos hoje ao que nós somos. E nós trazemos de lá uma bagagem de acertos e erros, ou de tentativas que deram certo e deram errada, e chegamos ao que somos. Mas não podemos nos cobrar e nem nos culpar. E Jesus foi claro, vê o que você está dando importância. A parte do espírito ou a parte do corpo físico. E para isso, ele falou uma parábola. E ele disse assim, não andeis preocupados quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer e pelo que haveis de vestir, nem pelo que haveis de beber. Olhai as aves do céu, não semeiam e não colhem, o Pai Celestial as alimenta. E quanto ao seu vestuário, por que andais solícitos? Olhai os lírios do campo, que não semeiam e não crescem, mas o Pai, e não tecem, e o Pai Celestial cuida deles, e não tem beleza que nem mesmo o rei Salomão se vestiu em toda a sua glória como qualquer um deles. Muito bem. E ele inicia, Mateus continua, o Pai bem sabe que necessitamos de todas essas coisas, mas nos orienta que devemos buscar primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e tudo nos será acrescentado. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Mateus, capítulo 6, versículo 25 a 34. Bom, se nós observarmos o pé da letra, essa orientação do mestre, nós vamos dizer, bom, então eu vou chegar na minha casa e vou sentar, apenas orar, cruzar os meus braços e aguardar que o mundo termine em barrancos, assim que fala que eu morro encostado. Não foi isso que o mestre falou. Até então, a doutrina espírita, as religiões, pregavam sob a letra. Obrigada. Mas dentro da letra, atrás da palavra, tem todo um ensinamento muito mais profundo. E veio a doutrina espírita que vem nos instruir, esclarecer para nós o que Jesus quis dizer com isso. Ele não quis dizer que nós devemos ficar em casa aguardando os milagres caírem na nossa casa. Que caia lá dinheiro, que caia ouro, que caia boleto, cartões todos cheios no banco, para você não ter que fazer nada, não. Ele falou assim, tenha uma responsabilidade com sua vida e busque o trabalho, porque o trabalho está dentro de uma lei natural da vida. Quando nós falamos em trabalho, nós não estamos dizendo apenas no trabalho material financeiro, mas em especial o mestre nos diz o trabalho espiritual, da transformação moral, da busca do espírito que ele tem que ter dentro dele para dizer assim, eu sou um filho de Deus, filho pródigo sim, que estou retornando da casa do Pai. Depois dos meus acertos, meus erros, Deus está de abraço aberto nos aguardando. E esse filho pródigo precisa trabalhar. Trabalhar não no sentido de ter apenas, mas o trabalho de ser. Porque tem muita gente que tem e não é. E tem gente que é e não tem. Vocês viram? Por quê? Porque são pessoas que têm luz. Onde chega tem uma luz. Vocês não têm nada. É simples. Vive a vida ali, mas tem luz. Outros têm muitas coisas, muitos bens que não é proibida do merecimento do trabalho de cada um. É de uma ética, e de uma justiça, e de uma honestidade. Só que não é. Não é. Tem, mas não é. Então o mestre que incentivou o livre-arbítrio e a responsabilidade, ele não poderia deixar de falar para a gente que você tem que se preocupar em trabalhar, em fazer alguma coisa para que a gente busque dentro de nós o que é que nós temos de melhor. E na questão do Livro dos Espíritos, 676, 676, diz assim, o trabalho é necessário por ser uma consequência da nossa natureza corpórea. É um meio de aperfeiçoamento da inteligência. Sem o trabalho, o homem ficaria na infância espiritual. Porque nós estaríamos na idade da pedra, sem esse trabalho, essa dedicação, dentro de uma ética e de uma honestidade. Outro dia eu estava lendo um livro sobre ética e honestidade, que eu vou ter que falar sobre no encontro de evangelizadoras em Bariri, dia 21, né, Renato? 21 de agosto, sobre esse assunto. Ética e responsabilidade. Para os pais.
E nessa pesquisa diz assim, quem não tem ética não tem amigos, tem cúmplices. Olha que coisa grave, olha que coisa pesada, olha que coisa forte. Quem não tem ética não tem amigos, tem cúmplices. Por quê? Porque a pessoa que tem ética, que vai fazendo, vai acontecendo, não vai medindo consequências, não quer nem saber, ela vai buscando ao seu redor cúmplices daquilo. Ela é manipuladora, ela é sensual, ela vai pegando, ela vai trazendo, ela vai comprometendo os espíritos de cabeça pequena que vão se envolvendo na falta de ética e vai trazendo para ela, para perto dela, assim, todos aqueles que são cúmplices do seu erro. E da sua falta de ética. E quando menos espera, estamos todos nós envolvidos pelo magnetismo daquele cidadão, sem ética e sem honestidade. Dona Helena, eu achei isso muito grave. E fiquei a analisar por Deus. Cada um de nós temos que pensar isso na nossa vida. Nós temos ética, nós temos responsabilidade, nós temos justiça e honestidade. Quem somos nós? São questionamentos que nós temos que fazer para nós. Voltando ao tema. Jesus, quando falou sobre as coisas materiais, ele disse que nós não podemos nos fazer em exagero. É o que acontece aos apegos, às necessidades que nós criamos para nós. Isso não quer dizer que ele nos proíbe de ter as coisas materiais se nós conseguimos, com o nosso esforço, dentro de uma ética e de uma honestidade. Mas nós não podemos esquecer da parte espiritual. No Evangelho tem passagens que Jesus observava isso. As irmãs de Lázaro, Marta e Maria, elas representam para nós hoje as duas humanidades. De uma forma muito simbólica e superficial. Marta era aquela que representa as necessidades materiais, que ela era ansiosa, preocupada com os afazeres da casa, enquanto Jesus sentava na casa dos 3 irmãos, entrava ali e dava os seus ensinamentos. E Maria largava tudo que ela tinha e bebia das informações de Jesus. E Jesus dizia, Marta, Marta, olha a sua irmã. Ela já está muito mais preocupada com as coisas do Espírito. Porque ela sabe que esses afazeres do dia a dia não vão terminar nunca. E eu ficarei pouco tempo aqui. Então ela está aproveitando para beber das minhas palavras. Então o que ele quis dizer, que quando nós não tiramos um tempo desse que nós estamos tirando para nós, isso não quer dizer religião, mas é a religiosidade de levantar de manhã, cada um na sua fé, cada um na sua religião, cada um na sua maneira de buscar a fé e o Cristo que está em nós, e dizer, Jesus, Deus, mais um dia. É a oração. Afaste de mim todas as dores e sofrimentos, mas se tiver que passar por elas, me dê força para enfrentá-las com ética e honestidade. Isso aí é a oração. É isso que ele falou para nós. Senão, nós caímos nas síndromes do espírito, naquelas preocupações que nos fazem doentes, que são as psicoses atualmente. Olhemos os laboratórios, olhemos os hospitais, olhemos as clínicas psiquiátricas e vejamos o que nós temos ali. Nós preocupados ainda com a matéria apenas, a falta de fé. E eu me pergunto, onde nós perdemos a fé? Onde nós perdemos essa verdadeira fé, que é acreditar que nós somos espírito e nós não somos corpo físico? E tudo que nós fazemos tem uma resposta, que não é castigo de Deus, mas é a misericórdia divina, que está dizendo, acorda tu que dormes, meu filho, entre os mortos, que o Cristo vai te ressuscitar. Quando nós seguirmos Cristo, verdadeiramente, nós vamos entender o que o Mestre falou. Não andeis ansiosos, muito preocupados com tudo da vida. Isso não quer dizer que nós temos que tirar da nossa vida qualquer ansiedade, qualquer preocupação com o dia de amanhã, qualquer expectativa de melhora. Olha, eu vou fazer tal coisa, eu quero ter isso, eu vou procurar aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Ele não falou isso. Fala que a gente se torne uma pedra de mar. Não, diz, não exagere. Não caia na questão crucial das doenças da ansiedade, que são doenças de um mundo moderno. Não é do mundo moderno. São doenças de todo o tempo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem que fala sobre a melancolia.
que a gente entende muito bem que aquela texto lá da melancolia é justamente as depressões, ansiedades, psicoses que nós sofremos hoje, aqui nesse mundo também existia. O envolvimento espiritual, a abertura de pensamento e atitude que nós trazemos para nós, os espíritos sofredores, irmãos nossos que não conseguiram fazer a separação exata da matéria e do espírito. O apóstolo Paulo, o grande homem de uma jornada maravilhosa, de dar uma orientação. Não andeis ansiosos, preocupados com coisa alguma, entregue-se em oração. Em cima da letra parece também que nós vamos ficar em casa de braços cruzados. Não. Entregue em oração. Não interessa. Eu, para mim, voto para novo. Eu posso amanhã falar para vocês. Não tem dizer muita importância para mim. Eu sempre cito nas minhas palestras o meu pai. Meu pai nunca foi numa igreja. Não era igreja. Não ia religião, não. Minha mãe ia. Eu ia com ela. Meu pai não tinha religião. Tudo estava legal para ele, mas era uma pessoa de uma bondade incrível, de uma capacidade de fé maravilhosa. Eu sempre falo, então eu trago comigo. Eu não fico gostando de pessoas espíritas, sou melhor. Os evangélicos são melhores. Gente, não interessa a nossa religião. O que basta para nós, o que importa é aqui, a religiosidade. Quando disse o apóstolo, entregue-se em oração, ele falou, ore todo dia. Acredite e diz assim, ó, Deus sabe o que é melhor para mim. Eu não vou insistir com Deus. Ele sabe. E na sua misericórdia divina, Ele sabe o que vai ser melhor para cada um de nós. Isso a gente vai aprendendo. E por isso que a gente diz assim, ó, busca o tratamento espiritual. E quando nós abrimos o campo de oração, de sair do coração e não sai apenas da boca, são palavras que saem daqui, da nossa alma, se abre um campo de luz magnético, fluídico, de luz que vai para as alturas infinitas. Vocês se lembram, numa última palestra que eu fiz, acho que foi na quinta-feira, que eu contei sobre a história da guerra, quando estava a Segunda Guerra Mundial, os alemães estavam atacando a Inglaterra, não sei se é a segunda ou a primeira, acho que era a segunda. É a segunda. Os alemães atacaram a Inglaterra e os espíritos superiores estavam ali a visualizar aquela tragédia, aquela tristeza, aquela consequência que ia ter pela infantilidade do homem, pela maldade que habita em cada um de nós ainda. E de repente os espíritos se vomitavam sobre uma cidade inglesa que seria destroçada, todos se a Alemanha atacasse, e viu que ali de um canto saía um facho de luz, que ia para as alturas, e eles foram ver o que era. E ali, naquele espaço, na parte física, era uma igreja. Que não diz que igreja que era. Estavam ali as pessoas orando com o coração, pedindo que Deus os protegesse. E quando eles entravam nessa oração, que eram palavras que não vinham da boca, mas que vinham da alma, eram palavras que enchiam o espírito. Se alguma coisa acontecesse com eles, se seus corpos fossem destroçados, mortos, eles não sentiriam a dor que se sente quando nós estamos apenas no desespero e no medo. É isso que a casa espírita orienta para nós fazermos os tratamentos espirituais. Aí a pessoa diz assim, depois de um certo tratamento, depois de tanta quantia, eu me senti muito bem. A minha dor continuou. Meu problema, ele está ali. Mas só que eu tenho uma forma diferente de visualizar o meu problema. Porque eu mudei o meu comportamento. Eu mudei a maneira nossa de enxergarmos aquela dificuldade. Então é isso que é religião. É isso que buscamos de dentro de nós, a religiosidade que está dentro de nós. Portanto, gente, Jesus, quando ele chamava para fazer as pregações, pode ver que as parábolas dele são todas voltadas para a sociedade, para a família, para a natureza. Ele chamava, percebia que os apóstolos, os discípulos estavam ansiosos, excessivamente ansiosos. Ele os chamava para pregar ao redor, debaixo das árvores e do lado dos lagos. E dizia para eles assim, acalme o ânimo de vocês. E eles, achando que o homem poderia colocar neles a fé, dizia assim, Senhor, aumente em nós a nossa fé. Só que fé não é uma coisa que a gente compra. Se fosse algo que a gente comprasse, nossa Senhora, mas estava vendendo fé. Eu falo que educar filho, se tivesse um livro, uma receita, não havia edição que vencesse.
Só que cada espírito é um. Muitas vezes o que dá certo para um, sei lá. Mas fé é outra coisa que nós também, se alguém se vendesse fé por quilo, nossa, gostaria quem vendia fé, Deus estava milionário. Trilionário, quadrilionário, mas não é. Deus, nós aumentamos a nossa fé o dia a dia. Que jeito, gente? Como disse Jesus, não andeis preocupados. Andai enquanto tem luz. Quer dizer isso? Resolva o problema de hoje. Tenta resolver o de hoje. O de amanhã, o dia de amanhã, que já vai ser hoje ou amanhã, nós vamos resolver. Quando nós nos preocupamos apenas com o dia de hoje, com o dia de amanhã, nós não conseguimos olhar o que está acontecendo ao nosso redor. A simbologia da porta larga e da porta estreita. Tudo é simbólico. Quando o mestre falou, entrai pela porta estreita, porque ela te leva ao céu, a porta larga é fácil, ele fazia uma simbologia que os mercadores que trabalhavam lá em Jerusalém traziam as suas carroças cheias de mercadorias para vender. E tinham os salteadores, que iam roubar à noite. Então eles tinham que guardar nos galpões. Mas não podia entrar ali a mercadoria, ficava a carroça e o burro lá para fora, camelo, sei lá o que era. E eles entravam, somente eles, por uma portinha assim, que não entrava muita coisa, mas a mercadoria ficava lá. E como tudo é simbólico, ele disse a nós, entrai pela porta estreita, deixa para fora a sua mercadoria. Qual é a mercadoria que ele nos pede para deixar para fora? As paixões, a sensualidade, as ilusões da vida. Tudo na vida acaba sendo ilusão. A minha nona dizia assim, olha filha, eu era assim, a minha nona. Ela dizia assim, olha filha, tudo na vida é ilusão. Mas a gente tem que ter uma certa ilusão para nós vivenciarmos o dia a dia. Quando nós perdemos a ilusão na vida, o que ela quer dizer com ilusão? Expectativa de objetivos, nós perdemos tudo, não temos mais nada. Então, curta a sua ilusão, dizia ela, no dia de hoje. Quer dizer, resolva os problemas e expectativas hoje e deixe os de amanhã para amanhã. Ela não sabia nada, nem ali ela sabia. Como é que ela sabia isso? Onde ela trazia isso? Das bagagens de espírito, que vem acompanhando, que vem nos acompanhando. E todos nós sabemos disso. Que nós somos uma trajetória de acertos e erros. Não é de bem e de pecado, é de acertos e erros. E Deus, na sua misericórdia, olha para nós e fala, filho, mais uma vez, mas eu tenho uma paciência tão grande com vocês, que não é pelo merecimento seu, mas por a minha misericórdia, vocês terão outras oportunidades. Quando nós temos dentro de nós já esse entendimento, quando nós vamos transmitir numa conversa, num abraço, num bom dia, para uma pessoa necessitada, uma pessoa que está em sofrimento, seja uma dor física, seja uma dor moral, espiritual, que nós já temos buscado dentro de nós esse Cristo interior que está em nós, as nossas palavras são de confiança, de amor. São confianças, são palavras que mostram para o outro que ele não está perdido, que tem uma saída para ele. Quando nós falamos apenas com a boca, as palavras voam ao vento e aí nós nos transformamos no que o mestre falou. Fariseus, sepulcros caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro. É o corpo, é a beleza da aparência, mas lá dentro de nós não é nada daquilo que nós estamos falando. E o que é que nós estamos sentindo? Quando o mestre nos comparou aos lírios do campo, ele mostrou que nós temos um determinismo de vida. Que o único determinismo do ser humano é esse, ó. Nascer, crescer, reproduzir, morrer. Desencarnar. Mais uma vez. Nascer, crescer, reproduzir e morrer. É determinismo da lei divina. Ninguém foge disso. Tá? Nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. Agora, os lírios do campo fazem isso. Os pássaros do céu fazem isso. Eles não têm responsabilidade. Nós que chegamos à idade do raciocínio, somos responsáveis pelas nossas atitudes. Somos responsáveis.
Nós somos detentor do livre-arbítrio. Só que nós somos detentor do nosso livre-arbítrio. Nós não somos detentor do livre-arbítrio do outro. Então ninguém muda ninguém, como os outros não mudam a nós. Às vezes a gente diz assim, olha, tal pessoa mudou, fulano mudou nada. Ele mudou por ele, porque ele quis mudar. Se ele quiser, lógico, o companheiro ajuda. O companheiro, o amigo, a casa espírita, a religião, ela vai ajudar, mas só vai mudar. Ninguém muda a nossa natureza. E nós não mudamos a natureza de ninguém. Quantas e quantas vezes a gente cai numa realidade da vida, analisando situações, e nós chegamos a nós e dizemos assim, eu dei com a cabeça na parede, com a atitude que tive, mas eu precisava passar por essa atitude, por essa situação. Porque foi passando por essa situação que eu compreendi que eu tinha que passar por ela. E assim somos nós, como são todos nós. Quantas vezes nós dizemos, se fulano não viu que isso não ia dar certo? Um exemplo claro. Nós não somos detentores da vida do outro. A gente vai para o interior, para o litoral. Passamos lá pegando lá e vemos aquelas favelas, aquelas casinhas lá em cima. Nós olhamos assim, gente, em cima do morro, mas será que esse pessoal não viu que isso não vai dar certo? Uma hora isso vai desabar. Olha onde que está encostada essa construção. Ele não viu. Ele não viu, vai ver. Porque a culpa acompanha o culpado. Olha que coisa também forte. A culpa acompanha o culpado. Então aquilo que ele traz dele, de encarnações passadas, em forma de culpa, vamos dizer assim, de situações que ele tem que passar, vai construir lá de novo. Aí cai, vai lá o governo, vai a assistência, tira fulano, morreu não sei quem, desencarnou. Nós voltamos, vamos ver uma casinha lá de novo. Ou da mesma pessoa, ou de outras pessoas que a culpa acompanha o culpado. Então, quando nós analisamos situações aos nossos olhos, que nós já crescemos, nós já passamos aquilo ali, nós dizemos, como que o cidadão podia acreditar que isso ia dar certo? Mas a culpa acompanha o culpado. Se ele não passar pela situação que ele está dentro dele, ele não vai vivenciar. Porque nós, dentro dos acertos e dos erros, nós já passamos por elas em encarnações passadas. E tem uma historinha engraçadinha do mestre oriental. Que diz que tinha um escorpião, que ninguém muda a natureza de ninguém. Tinha um escorpião que estava se afogando. Claro, que é uma história. Então chegou o mestre, tirou o escorpião, tentou tirar o escorpião da água, o escorpião o picou. E ele caiu o escorpião de novo, estava se afogando, e tentou tirar de novo, novamente, o escorpião ficou. Aí uma pessoa que estava do lado falou assim, mas você não entende, você é teimoso. Você não entende que ele vai te picar todas as vezes que você tentar fazer isso? Aí pegou uma folha, ainda insistindo, tirou o escorpião da água e voltou para ele e falou assim, olha, a natureza do escorpião é ferir, a minha natureza é ajudar. Por isso, ninguém muda a natureza de ninguém. Então é isso aí. Quando nós dizemos assim, eu não vou mais fazer nada por ninguém, eu não quero mais saber, porque eu cansei de fazer por esse fulano, cansei de fazer para aquele outro, cansei de ir aqui, eu não vou frequentar religião nenhuma, eu vou me afastar daqui, não quero mais nada. Por causa disso, isso. Não é? Não é de nada, não. Porque ainda a culpa acompanha o culpado. E nós estamos com isso dentro de nós. Ainda nós temos dentro de nós esse sentimento de revolta, de vingança, de tristeza, de não aceitar o erro do próximo. Então nós temos essas atitudes. Porque ninguém muda a nossa natureza, como nós não mudamos a natureza de ninguém. Cada um é um. Cada um é responsável pelos seus atos. Quando nós dizemos que o fulano de tal mudou o fulano de tal, ou resolveu a questão de comportamento, ele teve uma ajuda. Mas a principal questão é daquele que se mudou, é dele. E ele já não está tão acompanhado por essa tal dessa culpa, pela necessidade de dar com a cabeça. Por quê? Não cresceu, não evoluiu. Porque está aí o mundo para nós olharmos para frente. Está aí o mundo para nós crescermos. Está aí as oportunidades para nós entendermos. Está aí as pessoas, que são os nossos maiores professores. E nós somos alunos. Tá? Sabe o que significa alunos, lá no latim? O A significa não. E luno, luz. Então nós somos alunos, portanto nós não temos luz ainda. Olha aí. Alunos e aprendizes do Evangelho. Quando Jesus
disse, homens de pouca fé, quando seus discípulos tiraram o menino que estava obsidiado e ele chamou, mestre, nós não conseguimos curar. Ele falou, homens de pouca fé. Sabe quando ele referiu a isso? Quando ele falou homens de pouca fé, ele se referiu à mecânica universal da vida. Que nós temos que entender que existe toda uma mecânica na nossa vida. Que nós temos que compreender que essa necessidade da pessoa de promover o bem, de fazer o bem, de ajudar o próximo, é algo que ela tem que fazer de coração, de alma, de espírito. E o mecanismo da vida é esse. Você vai fazer, você vai colher. E há pessoas ainda que precisam passar pelas experiências tristes na vida, como o Evangelho está cheio de orientações para nós, para que venha a entender o que é o mecanismo da vida. Que através não do amor, mas muitas vezes através da dor, nós vamos buscar dentro de nós o Cristo que está ali. Então, erros e acertos fazem parte da nossa vida. Vivemos um mundo de expiação e provas. Nessa pesquisa que eu estou fazendo, ela diz assim, planeta Terra, olha, é um dos mais distantes dos mundos felizes. Olha, por isso nós não podemos buscar a perfeição aqui. Nós temos que compreender que nós não somos perfeitos. Se nós estamos tão mais distantes, mundos como o planeta Terra, que não somente a Terra está nesse nível de provas e expiações, mas é um dos mais distantes. Se é mais distante, então nós temos que compreender que ainda temos escolhas equivocadas, mas que elas vão servir para nós de aprendizado, de autoeducação para o espírito. E quando a gente compreende isso, nós explicamos, dizemos assim, só a reencarnação explica. Só a reencarnação vai explicar. Não temos outra forma. Então, longe dos castigos de Deus, como certas religiões pregam, como certas filosofias pregam, tudo que nos acontece são correções exatas, claras, para o nosso aprendizado. Por quê? Voltamos lá no início. Olhai os lírios do campo, que não os tivessem, nem o rei Salomão os vestiu como um deles, de beleza. Porque o rei Salomão, quem lê a história, é um rei de uma fama maravilhosa, de uma sabedoria, de uma riqueza. Só que ele também exteriorizava a beleza física exterior. Ele exteriorizava o conhecimento, o intelecto, tá? Mas dentro do rei Salomão também tinha suas dificuldades, suas mazelas, suas dúvidas, suas inquietações, suas ansiedades, oriundas todas da preocupação excessiva com a matéria. Nós estudamos lá na segunda-feira, lá no ACEAC, com o Hermes, com uma turma que está lá, uma delícia, né? Muito bom. Estudamos a Bíblia, o Velho Testamento, o companheiro aqui, tem mais alguém. Estudamos o Velho Testamento, estudamos o Novo Testamento, estamos estudando Paulo, o apóstolo, e estudamos comparando com as obras da doutrina espírita, a codificação. Não é aquela coisa maravilhosa. Você vai com uma sacola, meu carro tem uma sacola desse tamanho de livro. Falei, se não for dessa vez, nunca mais eu dou nele. Posso enterrar a inteira, porque olha, e vai, e livros. Mas, aí é que está. Quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente aprende, e mais tem para nós? Responsabilidade. Responsabilidade. Então, hoje é cobrado de nós muito mais responsabilidade. E nesse estudo que nós fazemos, a gente vai percebendo, gente, que eles também foram pessoas que se tornaram espíritos de luz, ou que foram santos canonizados pela igreja, com todo respeito, não é? Mas foram pessoas como nós, que vieram em provas. Só que as provas foram vencendo um dia atrás do outro, preocupados com o dia de hoje, achando que o dia de amanhã, deixa para amanhã, e foram se transformando em missionários. Ontem eu fiquei muito feliz, porque minha filha, a Fabiana, estava viajando, e ela passou no Uberá, com os meninos. E foram na casa do Chico, lá ver, foi morar o Chico Xavier.
E eles iraam mandar, vó, olha a boina dele, olha a vó, não sei o quê, olha que lindo, vó. Esse homem que você fala, que eu não lembro o nome. O Henrique falava, Renato. Aí eles trouxeram livros, figuras, mensagens, numa felicidade maior. E a energia, diz a Fabiana, mãe, a energia que tem ali, quando eu lembro de lá, eu me sinto feliz. Me dá uma felicidade tão grande, me dá um negócio que vem de dentro. Quem foi esse homem? Será que esse homem também não estava em prova, em expiação aqui também como nós estamos, não? Ah, estava. Ele tinha dor, ele tinha problema de vista, ele tinha angina, ele tinha todas as doenças. Ele era raquitiquinho, ele era feio, coitado, não era bonito nada. Né? Ele é um homem feio. Ele é o parte física, ele dizia, por que você usa essa boininha para esconder a feiura? Porque todo mundo gosta de pessoa mais bonita. Ele falava isso. Então, eram pessoas que venceram as dificuldades e se transformaram em grandes missionários. Então é assim. Isso eu perante o Chico. Enquanto a gente estiver pensando assim, não vamos ser nada mesmo. Mas enquanto a gente fala assim, olha, eu vou vencer esse probleminha aqui, eu vou vencer, essa dificuldade vai ser aqui para eu aprender, e eu estou aprendendo muito nessa dificuldade que eu estou passando. Não vou abaixar minha cabeça perante a vida, porque eu não vou perguntar para mim o que Deus quer de mim. Não quero perguntar para mim o que a vida quer de mim com essa situação. Com isso, com aquilo outro, com essa dificuldade, seja emocional, financeira, de doença, seja o que for. O que a vida pede de mim? Ué, aí a gente vai dizer, pede que Deus, na sua misericórdia, a todo tempo nos dá oportunidade para nós vivenciarmos o dia a dia. Só que a nossa única realidade que existe é agora. Eu não sei, eu estou aqui. Eu sei. Tenho muita coisa para fazer. Eu sei se a hora que eu chegar no carro, se eu chegar na minha casa, se amanhã eu vou estar nesse corpo físico. Não sei, ninguém sabe. Só amanhã, já é hoje, já perceberam que amanhã não existe? E a gente fica nessa ansiedade, nessa preocupação, nessa coisa. E nós ficamos mesmo. E tudo envolve uma cultura, tudo envolve uma situação de dificuldades, tudo envolve a cultura da nossa realidade, que ainda somos espíritos ainda vivenciando essas experiências. Doentias ainda mais necessárias. Portanto, nós vamos terminar aqui nosso bate-papo. Ele fugiu bastante do que eu trazia. E nós vamos falar uma mensagem do Emmanuel, que foi na psicografia de Chico Xavier, que nos orienta para nós não perdermos o otimismo. Quando nós perdemos o otimismo e o entusiasmo para a vida, lembra a nona, vocês perderam a ilusão de viver. Temos que ter ilusão. O que é ilusão? Não é no sentido simbólico, uma coisa que nós criamos. É a expectativa. Na medida do dia. Então, Emmanuel diz assim, não percas o otimismo. E com isso nós vamos encerrando o nosso assunto, fazendo disso daqui uma prece, para que aqueles que vão ali ao trabalho de atendimento espiritual se reconfortem nesse atendimento. E lá sentado, pensa nessa luz, nesse foco de luz, esse túnel iluminado dos quadros infinitos, e que ele vai envolvendo cada um de nós, fechando o nosso corpo físico de todas as negatividades, de todas as dores, e abrindo o nosso espírito para a vida. Então, assim, irmãos, agradecemos a atenção de vocês, e para que nós não percamos o otimismo, dizemos, o trabalho é uma bênção. Age construindo. Quem serve aos outros, semeia paz e alegria para si mesmo. Se erraste, recomeça a empreitada da ação na qual te comprometeste. Não creias na vitória do bem, sem árduos problemas a resolver. Convença-te que a dor é sempre renovação para o bem. Evita os assuntos infelizes. Fala auxiliando em favor da tranquilidade e da elevação. Aprende simplicidade, para que não vergues ao peso de bagagens inúteis. Não fuja da luta que a vida te propõe, na intimidade de ti mesmo, e atendendo ao trabalho do dia a dia, a fim de superá-lo, conserva a certeza de que é pelas suas próprias prestações de serviço ao bem comum que a bênção da vitória te marcará. Em nossa condição evolutiva,
Ainda não sabemos medir a resistência uns dos outros. Então, disso, guardemos a nossa dor, ou a emenda que é positiva, positivamente nossa, e mostremos alegria onde estivermos. As mensagens espirituais são essas. Sejam alegres. Sorriem, povo. Mostra a alegria que existe de viver em cada um de nós. Muita paz a todos, muita luz. Um bom domingo a todos. Que a bênção de Jesus nos envolva e que nós possamos ficar fortalecidos durante toda a semana. Que assim seja, graças a Deus.